Ok. Bom, eu tenho aqui 3 guias de silicone que eu fiz. Eu já fiz previamente para a gente não perder tempo fazendo o molde. Então, essas 2 guias aqui, essas 2 primeiras, é como se eu tivesse feito o molde do enceramento diagnóstico. Mas existe uma diferença. Uma foi feita uma cópia, tá? Já tentando copiar a borda incisal no seu limite. Tá? Já tentando deixar ela pronta, entre aspas. E a outra foi feita uma cópia, ultrapassando um pouquinho a borda incisal. O que é melhor? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho melhor fazer essa cópia ultrapassando um pouco e depois fazer um corte. Então, eu vou pegar isso aqui, vou pegar uma lâmina de bisturi 11 e eu vou fazer um pequeno corte. E qual que é a vantagem de fazer esse corte e em vez de já moldar... Espera aí, só um minuto. Eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Qual que é a vantagem de fazer esse corte ou de já moldar ela tentando copiar a borda incisal? Se vocês observarem bem, olha como o corte ele vai criar... Deixa eu pegar uma espátulinha aqui para mostrar isso. Olha como o corte ele vai criar um stop, como se fosse um batente para o limite da sua resina palatina, diferente de uma cópia já direto, querendo já copiar incisal. Isso às vezes não vai criar um limite tão marcado, diria. Né? Se você faz um corte como esse, você consegue um stop e você delimita melhor a sua resina composta fazendo com essa estratégia. Então, particularmente eu indicaria fazer sempre esse molde um pouquinho para mais, tá? Vou tirar aqui um pouquinho de excesso, focando apenas na minha classe 4 aqui. Legal. A outra opção, vamos colocar aqui, muita gente pergunta, o paciente já chegou com o dente quebrado, teve um trauma. Você pode fazer a técnica da matriz BRB. Tá? A técnica da matriz BRB, você vai moldar o próprio dente fraturado. Vocês podem ter essa sequência exatamente nesse modelo, exatamente nesse dente no YouTube. Tá? Eu vou mostrar ela de uma maneira bem resumida. Você faz o molde do próprio dente fraturado. Você pode pegar aqui uma lâmina de bisturi e tirar um pouquinho esse excesso vestibular. E aí você vai reposicionar no modelo aqui. Vai pegar uma lapiseira, um lápis. E vai fazer o desenho dessa incisal aqui. Tendo o vizinho mais ou menos como uma referência. Rafael, o paciente quebrou os 2 centrais. Você vai fazer essa marcação da borda incisal mais ou menos 1 milímetro mais baixo do que o lateral. Ou então você pode fazer uma medição do comprimento médio de um incisivo central que gira em torno de 10 milímetros ou 1 centímetro. Em mulheres 9,7, em homens 10,5. Você pode também fazer essa medição do comprimento médio. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar isso, tá? Tirou aqui, você vai com uma broquinha e vai fazer um desgaste no próprio silicone. E você vai ter automaticamente uma matriz pronta, que é o que a gente chama de matriz BRB. Uma ideia sensacional, muito simples, faço isso para a maioria das minhas restaurações que eu utilizo guia de silicone. Não? A maioria delas. Perfeito? Ou você pode trabalhar com uma própria tira de poliéster. Cuidado, a dica que eu daria para vocês quando estiver trabalhando com tira de poliéster é não colocar ela dessa maneira aqui. Né? Ela entrando nas proximais dos 2 lados. Porque isso dá uma tendência da tira de poliéster ficar muito curva na palatina. A dica que eu daria para vocês é envolver um dente a mais. Então você coloca um dente a mais de cada lado. A tira de poliéster. Olha só, um dente a mais de cada lado. E você vai ter essa base palatina não tão reta. Cuidado para não apertar muito, para o esmalte palatino não ficar muito vestibularizado. Algumas pessoas acabam apertando muito esse esmalte palatino. Em vez de ele estar posicionado aqui, ó,
tá? Tá de ponta cabeça o desenho, né? Em vez de ele estar posicionado aqui, as pessoas apertam muito, aí o esmalte fica vestibularizado. E aí você perde espaço para sua dentina. Então, cuidado com a pressão que você faz com esse dedo. Você tem que estar com a referência do vizinho. Eu normalmente não costumo fazer esses esmaltes palatinos com tira de poliéster. Eu costumo fazer quando eu não tenho guia com o próprio dedo da mão. Então, eu posiciono o meu dedo aqui, tá? Com o dedo... Posiciono esse meu dedo aqui, tá? E eu crio esse anteparo palatino. Deixa eu colocar um adesivo para mostrar isso para vocês. Vou colocar aqui um pouco de adesivo no dente. Tem alguma pergunta aí, Renata? Só se precisa ser de adição, você já falou que pode ser condensação. Condensação, tá, pessoal? Não precisa usar uma adição, uma silicone caro para um guia palatino, tá? Muito bom. Eu vou fazer o esmalte palatino agora. Esse esmalte palatino eu vou fazer com a WE da Z350 XT. Vou fazer nesse caso o esmalte palatino com o próprio dedo. Então eu vou pegar um pouco de resina. E fazer com o próprio dedo da mão esse esmalte palatino. Propositalmente eu vou fazer esse esmalte um pouquinho mais longo, porque eu vou mostrar um artifício interessante para a gente trabalhar com esses esmaltes palatinos. Tobone tá mandando um beijo. Beijo, Tobone. Eu vou usar aqui ó, a espátula que é vendida aqui no Brasil pela Quinelato, tá? Ela se chama Modela, da LM Art. É uma espátula um pouquinho mais larga. Muito bem, olha só, eu vou posicionar o meu dedo aqui, sempre ter essa visão, e aí eu dou uma travada na resina aqui por trás, ó. Ela travou um pouquinho por trás, vai ter excesso, não tem jeito, tá? E aí você começa a espalhar a resina. Você pode molhar a espátula um pouquinho no modelador, não há problema algum, tá? Isso facilita bastante. Ajustando aqui as proximais. Como eu comentei com vocês, eu poderia a partir daqui, olha só, olha vendo por trás, olha como a referência da borda palatina é o dente vizinho. Mas eu vou fazer esse esmalte palatino um pouquinho mais longo para mostrar um artifício legal para vocês, né? Eu vou fazer um pouquinho mais longo, sempre aqui com cuidado para ele não tocar aqui nas proximais, levemente mais longo, né? Esse excesso aqui por trás, pessoal, isso aqui não tem para onde fugir, tá? Isso aqui depois no acabamento a gente remove, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui de frente. Tá. Vamos colocar aqui, acabou não ficando tão curto, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se o esmalte palatino ficar muito longo, deixa eu fazer isso aqui. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu quero só mostrar para vocês uma possibilidade de ajuste, tá? Você colocou aqui e falou, Rafael, meu esmalte palatino ficou isso aí mesmo, ficou bem ruim. O que você pode fazer? Antes de seguir a estratificação, pega um disquinho de lixa, tá?
não segue a estratificação sem a sua referência palatina. Então pega um disquinho de lixa aqui. Esse aqui é o disco médio, tá? Deixa eu trocar aqui a granulação. Esse disco meu tava com disco fino. Então você vai aqui, ó. Disco de lixa, não é broca. E ajusta o seu esmalte. Deixar ele certinho na borda incisal com relação ao vizinho. Por que obrigatoriamente tem que ser com disco de lixa essa estratégia? Porque o disco de lixa vai gerar um pó. Tá? Como ele não tem refrigeração, ele vai gerar apenas um pó. E aí esse pó, o que você pode fazer? Você pode molhar um pincel com adesivo ou molhar um pincel com modelador. Então você molha um pouquinho o pincel no modelador ou adesivo e você passa novamente para remover todo o pó gerado pelo disco de lixa. Isso não vai interferir na sua adesão. Então por isso tem que ser com disco de lixa sempre. Eu diria que esse procedimento vai te dar uma base para a anatomia final muito legal. Então sempre façam isso, tá bom? Perfeito. Vamos aqui para o nosso outro dente. Eu vou mostrar agora a técnica de estratificação. Nesse dente aqui, usando a guia, tá? Usando guia de silicone. E aí uma coisa bacana para a gente fazer aqui é marcar o limite na guia. Você marca mais ou menos até onde você vai levar de material. Marcar um pouquinho mais evidente. E você marca até onde você vai levar o material. Mais ou menos, tá? Tá aqui, ó. Essa é a marcação aqui. Muito bom. Vou pegar o mesmo esmalte palatino da Z350. Pode ser a mesma espátula, tanto faz, tá? Tem que ser uma camada fininha. Não precisa pôr adesivo na guia, nada disso. Mas quem trabalha com resina em guia palatina já observou que normalmente a resina começa a descolar, ela sai da guia palatina. E aí eu daria uma dica para vocês. Molhe a espátula com um pouquinho de modelador. Isso aqui é um modelador de resina. No caso aqui eu estou usando mais uma vez o da Ultradent, que é o que eu mais uso normalmente. Mas a GC tem um muito bom. A Bisco tem um chamado Modeling. Esse aqui é da GC, ó, se chama Modeling também. São modeladores de resina. Se você molha um pouquinho a espátula no modelador, observe como você consegue trabalhar com a resina sem que ela desgrude da guia de silicone. Trabalhar com a camada bem fininha. Olha que legal como eu estou deslizando a espátula nesse sentido lateral, apoiado no degrau que nós criamos. Vou pegar um pouquinho a mais de esmalte. Deixa eu pegar daqui. Acho que falta um pouco aqui. Tá? Precisa ser fino. Esse esmalte palatino com espessura mais fina me dá uma condição de trabalhar com a espessura correta. Deixa eu só pôr o adesivo aqui no dente, que eu esqueci. Pra gente levar a guia em posição. Alguma pergunta aí, Renato? Coisa importante para a classe 4. Não? Sempre condicione bastante o dente. Aqui é o bisel da classe 4. Muita gente condiciona um pouquinho a mais do que o bisel, mas acaba colocando resina em áreas que não condicionou com o ácido fosfórico. E aí o que acontece? Você vai estar fazendo um acabamento polimento, você vai estar passando o disco de lixa e sai uma linha branca na interface dente-restauração. Quando sai essa linha branca, isso significa que você aplicou resina em área que você não condicionou com o ácido fosfórico. Então sempre condiciona bem com ácido
para que não haja esse tipo de problema, tá bom? As pessoas estão perguntando muito sobre isolar o dente vizinho. Bom, quem está perguntando sobre isolar o dente vizinho, vocês estão vendo que eu estou passando aqui uma tira de poliéster. Vocês podem isolar o dente de vizinho com o isotape, que é aquela fitinha veda-rosca, mas eu particularmente não indicaria você restaurar com o veda-rosca posicionado. Porque o nosso grande medo, muitas vezes, é que a restauração toque no vizinho. Mas a gente tem que ter uma preocupação também com o contorno da nossa resina. Se você tem uma fita de Teflon nos dois dentes vizinhos, você pode ter uma resina misturada nesse Teflon. Você não vai conseguir trabalhar bem nessa proximal. Então eu diria, para sempre estar trabalhando com tiras de poliéster antes de polimerizar. O Arbex tem a técnica do Durex, mas cuidado com essa questão da técnica do Durex, que o Arbex tem uma experiência muito grande com isso, mas se você levar a resina para encostar no dente vizinho, você pode criar um contato côncavo convexo. Então imagina que você tem o dente vizinho, ele é côncavo. Se você vier com a sua resina encostar no vizinho, você vai criar um contorno convexo da sua restauração. Então se ela tiver com Durex, você tem que encostar a resina, mas trabalhar no contorno dela, para que não haja esse tipo de contorno proximal insatisfatório. Muito bem, deixa eu aumentar aqui um pouco. Antes de polimerizar, sempre pega uma espátula fininha e vê se as proximais não estão tocando no dente vizinho. Não está tocando, pressiona bem, polimeriza. Mais um pouco na palatina. Olha só, esse esmalte que ficou aqui um pouquinho em excesso, ou eu posso pegar, por exemplo, a lâmina de bisturi e tirar esse excesso proximal, ou pegar um disquinho. Eu normalmente uso mais o disquinho de lixa para dar um contorno final nesse esmalte aqui, tá? Tirar esse mínimo excesso aqui. Rafael, isso às vezes é uma frescura, tal. Não, não é, pessoal. Se você já tem a sua base estabelecida, vocês vão ver como isso ajuda no decorrer da sua estratificação. Então, antes de seguir, você vai passar um pincel com um pouquinho de modelador e polimerizar um pouco mais, tá? Vou tirar esse pozinho que foi gerado aqui. Sempre confere com tira de poliéster se o esmalte palatino ficou grudado no vizinho ou não. Tá aqui, ó, tá difícil de entrar. Tá difícil de entrar? Pega uma fita matriz, ó, aquelas de amálgama, sem corte. Não é tira de lixa, essas fitas proximais. Você vai aqui e consegue cortar mais facilmente isso aí. Se não conseguir com essa fita proximal, você pode ir com a serrinha microcut da TDV. Aqui já entrou de um lado. Entrou do outro. Bom? Polimeriza. E aí, teoricamente, eu iria com a dentina profunda. Mas eu vou dar uma dica legal para vocês. Essa região aqui, bem no fundo, entre o esmalte palatino e o dente, é uma região que dificilmente na condensação da resina isso vai ser totalmente preenchido. Então, se a gente colocar um pouquinho de flow nesse ângulo, isso ajuda bastante no preenchimento dessa parte que uma resina de consistência convencional não chegaria lá. Eu vou pegar aqui uma resina fluida da mesma marca, da 3M, mas pode ser qualquer uma, tá? Perguntando se 2 dentes fraturados faz as 2 palatinas juntas. E vou preencher essa região mais profunda aqui. Eu peguei uma resina de dentina, uma flor de dentina. Olha que legal. Se forem 2 dentes fraturados e você tiver o guia de silicone, você faz as 2 palatinas juntas. Na técnica do dedo, obviamente, você vai fazer um depois do outro. Mas eu faço as 2 palatinas juntas. Né? Então, observe, a gente aplicou essa dentina mais no fundo lá. E aí vamos seguir a estratificação. Quem vai ser minha dentina profunda? Vai ser o D, na cor A3, porque a cor escolhida vai ser a cor A1. Então, eu vou pegar um pouquinho do A3 e vou aplicar mais no fundo da minha restauração. Você pode usar para isso um condensador, se quiser.
Uma opção aqui é esse material que também é vendido, tá? Chama condensa. Também é vendido pela LM Arte, mas pode ser qualquer condensador. Lembrando que essa resina, olha só, é uma dentina mais opaca. Ela vai ser aplicada mais no fundo da restauração aqui, ó. Ela não vai recobrir o bisel e ela vai estar distante da borda incisal. Você indica alguma flor ou qualquer Olha, não tem tanta diferença entre as resinas fluidas. Uma resina flow que tem uma qualidade muito boa é a resina flow da Ivoclar, a Tetrix Ceram. A própria da 3M que a gente está usando aqui é uma excelente resina flow. As resinas fluidas da Shofu também são muito boas, da resina chamada Beautiful. Pode ser uma flow bulk, também não tem problema nenhum. Pessoal, qual que é a importância dessa camada mais profunda? Ela não vai recobrir bisel, tá? Vai ser mais fininha e ela vai estar distante da borda incisal. Se você quiser, você já pode começar a fazer desenho de mamelo, mas não é essa resina que vai te dar os mamelos, tá? Mas ela precisa ter uma quantidade realmente bem pequena. É só uma resina mais no fundo para dar uma característica mais cromática e mais natural para a sua restauração. Agora nós vamos para a dentina superficial, que no caso desse sistema vai ser a resina de corpo. Aqui a gente selecionou uma cor A1. Se esse dente fosse tratar o canal, você indicaria o pino? Se esse dente tivesse tratamento de canal, com certeza seria um dente candidato a receber um pino, tá? Muito bem. Então essa é a dentina superficial. O que ela precisa? Ela vai recobrir praticamente todo o bisel que está aqui, ó. O bisel da restauração, o limite dele está aqui onde está a minha espátula. Então eu vou levar essa resina de corpo para cobrir praticamente todo o bisel, ou todo o bisel. Mais uma dica aqui, molhe a espátula com um pouquinho de modelador e você consegue que essa resina cubra o bisel praticamente sem degraus, tá? Fica praticamente sem nenhum tipo de degrau. Aqui a proximal não vai dentina, a gente já explicou isso em outras lives, nessas proximais normalmente não vão dentina. E aí a decisão entre terminar a resina no bordo e terminar um pouco antes depende muito da necessidade de realizar um efeito incisal. No caso em particular aqui, nós vamos realizar efeitos incisais. Lembrando que você deve sempre avaliar por incisal para ver se tem um espaço para o esmalte. O espaço é mínimo. Olha como a dentina ela termina em 45 graus, termina em zero, não vai terminar em degrau, tá? E aí você vai fazer os seus mamelos. Existem várias maneiras de fazer mamelo. Você pode pegar a espátula nessa posição e fazer o mamelo, fazer a divisão de mamelo aqui. Para os centrais normalmente são 3 mamelos. Ou você pode pegar uma sonda fininha. Pode pegar uma sonda fininha e também fazer esse desenho dos mamelos aqui. Então eu defini aqui 3 mamelos principais. Olha só, 1, 2, 3 mamelos principais. Que é normalmente o que acontece para os incisivos centrais. O que eu gosto de fazer é pegar a sonda ou a própria espátula e fazer como se fosse pequenas subdivisões nos mamelos. Um aluno uma vez chamou isso de franja nos mamelos. Tudo bem, você pode fazer essas franjinhas nos mamelos. Você vai ter uma característica mais natural. Bom? Lembrando sempre de deixar o espaço correto para o esmalte. Então, a dentina superficial, no caso aqui, ela vai recobrir o bisel. Se for um corpo, como o caso aqui do sistema da 3M, ela recobre todo o bisel. Se for uma dentina convencional, que é o caso, por exemplo, da Empress, da Opalis, você recobre metade do seu bisel. E ela vai para incisal, primeiro você desce com ela reta, depois você desenha os mamelos. E aí, para evidenciar os mamelos, você vai usar uma resina de alta translucidez, que no caso aqui no sistema da 3M é a resina trans. A que eu mais gosto é essa resina que é a AT.
Existe o AT, BT, CT e o ABC, Clear Translucente, e o GT. O que fica mais bonito, na minha opinião, é essa AT. O que eu vou preencher com a resina trans? Eu vou preencher entre os mamelos e entre o mamelo e a incisal. Uma maneira muito simples de fazer esse preenchimento é você pegar um incremento maior como esse, e aí você vai condensando para que a resina vá preenchendo essas regiões. Você condensa bem para que ela preencha entre os mamelos. Na lateral também vai um pouco. Só que ela não pode sobrepor o mamelo. Então, uma vez que você preencheu ela entre os mamelos, você vai pegar uma espátula e fazer um movimento lateral, para tirar o excesso de material que está recobrindo o mamelo. Olha só aqui, ó. Acho que essa visão está legal. Então, você vai tirar todo o excesso do trans e deixá-lo somente preenchendo entre os mamelos, né? Vou colocar um pouquinho mais nessa lateral. A quantidade de efeito não depende da quantidade necessariamente de resina trans. A quantidade de efeito criado depende da quantidade de espaço que você não preencheu com dentina. Melhor? Tá bom assim. Ok. Vamos polimerizar e nós vamos para o esmalte. Eu não cheguei a conferir, mas isso normalmente não é necessário porque a dentina ela não vai até a proximal. Eu vou usar o mesmo esmalte da Palatina, o WE, da Z350. Vou pegar um incremento aqui, um pouquinho mais. Foi muito. Muito bem. E vou utilizar, hoje eu vou fazer com essa espátula da LM Art, que é uma espátula diferente que a gente estava usando, mas é uma espátula larga, tá? Ela não é tão fininha, ela é relativamente larga. Então a gente vai fazer um movimento mesiodistal plano, ó, mesiodistal. Você vai fazer um movimento plano com a sua espátula. Eu molhei um pouquinho no modelador aqui, tá? Mesiodistal plano. Mesiodistal plano. E aí lembram que na proximal a gente faz uma angulação da espátula de quase 90 graus para trabalhar na região que a gente conhece como região de sombra. E aqui quase 90 graus para trabalhar na região que a gente conhece como região de sombra. Isso aqui, esse esmalte daqui vai morrer em zero. Muitas vezes vai um pouquinho mais além. Muita gente pergunta se eu faço classe 4 junto com faceta. Depende muito, depende se você quiser aumentar o volume do dente ou não. Tá? E aqui na incisal mais ou menos 45. Por que é importante a gente estabelecer aquele esmalte palatino com o contorno correto dele? Porque você pode pegar a espátula e fazer toda a remoção do excesso de material apoiado no seu esmalte palatino que já está com o contorno correto. Olha como a forma sai rapidinho. Entendeu a importância de ter um bom esmalte palatino? Isso vai... Muita gente, vou perder tempo desgastando. Não, você vai ganhar tempo na hora da anatomia final, fazendo toda essa remoção apoiada sobre... apoiada sobre o esmalte palatino. Vou pegar um pouquinho do modelador com o pincel e fazer aquele movimento de cervical para incisal. Falta quanto tempo? 5 minutos. Fazer aquele movimento de cervical para incisal com o pincel para tirar os excessos finais e dar mais lisura para a minha restauração. E já vou mostrar para vocês como a gente preenche melhor algumas proximais que às vezes não saíram corretamente preenchidas, né?
Mais uma vez, ó, apoiado no meu esmalte Palatina, eu já tiro esses excessos. Eu não só ganho tempo agora, eu ganho tempo no acabamento e polimento também. Então é como se eu tivesse já trabalhando na borda incisal no início da restauração e não no acabamento. É mais fácil desgastar o esmalte palatino do que desgastar, né? Olha o volume por incisal, que legal. Tá só um pouquinho maior, não tem problema nenhum. Antes de polimerizar, confere com a tira de poliéster. Sempre puxando-a para a palatina. Legal, olha o que acontece, essa proximal ela não está totalmente preenchida, tá? Aqui na distal sim, tá legal, mas na mesial não tanto. O que você pode fazer? Depois de ter polimerizado e depois de ter conferido com a tira de poliéster, você pode reposicionar a tira de poliéster. Pessoal, daqui a pouco quando o Instagram der o aviso, eu preciso encerrar a live e eu abro outra, porque senão eu não vou conseguir salvá-la, tá? Então, olha só, eu vou posicionar essa tira de poliéster na proximal, já está polimerizada ali, ok? Vou pegar um pouquinho do esmalte, vou pegar um pouquinho de esmalte e vou aplicá-lo nessa proximal. Não, dá tempo, dá. Acho que dá. Olha, condensei bem e vou fazer um movimento puxando para a palatina, como se eu quisesse que a tira de poliéster empurrasse o material para trás, ó. E preenchesse. Uma vez que ela levou o material, eu solto e removo. Cuidado que esse procedimento gera umas vezes leva muito material para cervical, você tem que tirar um pouquinho esse excesso. Se você achar que o seu ponto de contato ainda não está totalmente preenchido, você pode repetir esse procedimento. Cuidado para essa resina da vestibular não ficar muito marcada. Alguma pergunta aí, Renato? Que a gente vai encerrar a live e aí não vai dar mais para ver essas perguntas. Pessoal, mesma coisa, tá? Deixa eu encerrar a live, eu já vou abrir outra, senão eu não vou conseguir salvá-la, tá? Agora preencheu bem. Olha que legal como ficou bem preenchida agora essa proximal. Não estava antes, né? Conforme a gente comentou em algumas lives, sempre faça uma polimerização por incisal, tá? Porque você vai aumentar a resistência da resina nessa região contra qualquer tipo de fratura. Olha só, tá? Viram como a gente está com um bom ponto de contato? Tá vendo como a tira ela cria uma resistência para sair? Tá? Ela não sai tão fácil. Tá, ela está bem preenchida aqui na proximal. Bacana? Vamos para os nossos procedimentos de acabamento. Polimento. Vou tirar um pouquinho de excesso da vestibular aqui. Eu vou olhar por incisal. Acabou ficando um pouco de excesso de resina. Vou tirar um pouco aqui, ó. Algumas vezes, algumas regiões que você tem uma pequena, como se fosse uma espícula de resina, como está aqui, ó. Você pode pegar uma lâmina de bisturi e cortar. Porque essa lâmina não está muito bem afiada. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar por incisal e vou ver se está com um volume um pouquinho maior.
Tá? Muito pouca coisa. Então, com bastante cuidado, às vezes com a rotação do disco um pouquinho mais baixa. Deixa eu olhar de frente aqui, eu acho que a curvatura da borda incisal tá legal. Olha como eu quase não tenho trabalho no acabamento diante de uma borda incisal bem estabelecida no início da minha restauração e não no final. É muito mais fácil desgastar só o esmalte palatino do que desgastar todo o dente. Tá? Tem alguma pergunta aí de alguém? Nessas proximais aqui, para abrir ângulo, vai com bastante cuidado, com a rotação bem baixa do disco. Normalmente eu uso o disco médio. Em algumas regiões que são bem delicadas eu posso usar um disquinho mais fino, mas normalmente eu uso o disco médio. Pessoal, eu mostrei na semana passada, eu mostrei na segunda-feira passada. Mostra o motor de novo. Tá? Pessoal, tem vários motores, tá? Isso aqui é uma opção de um motor portátil que é o Odontomega que vende. Deixa eu virar ele assim. Tá? 1210, como é que chama aqui? Portable. Prime 1210. É o Odontomega que vende esse motor. Tá? Isso aqui é só para usar com contra-ângulo, não tem irrigação, nada disso. Isso é um motor para usar normalmente fora da boca. Não é um motor que eu indicaria para usar intraoralmente. Na segunda-feira passada, eu mostrei a vocês uma possibilidade de fazer uma textura com uma ponta para multiplicador. Era uma borracha abrasiva para multiplicador. Hoje eu vou mostrar para vocês uma possibilidade de usar uma borracha abrasiva mais grossa também, porém essa é uma borracha de contra-ângulo normal. Essa aqui é o Astropol da Ivoclar, ela vem em 2 tamanhos. Eu vou usar, uma borracha abrasiva de granulação mais grossa para você fazer uma textura mais suave. Então, observe como a gente está aqui com a superfície. Eu vou fazer uma textura bem suave aqui. Borracha abrasiva de granulação mais grossa. Pode ser uma média? Não. Borracha abrasiva tem que ser de granulação mais grossa para você fazer essas texturas mais suaves, tá? Eu vou fazer uma textura bem suave. A gente fez uma textura um pouquinho mais marcada da outra vez, hoje eu vou fazer uma textura, tentar realizar bem suave, tá? A própria ponta da borracha também pode fazer os riscos horizontais, mas não é necessário. A ideia, a minha concepção de textura é você tentar quebrar a superfície, não deixá-la tão plana, tão óbvia. Tá? As borrachinhas eu diria que são mais para casos de textura suave. Quer fazer uma textura mais intensa, vai com broca. A gente mostrou isso na outra live. Eu vou tentar mostrar a vocês diferentes intensidades de textura. Tá? Próximo passo agora seriam as borrachas abrasivas. Eu vou usar uma sequência de 2 borrachas. No caso aqui de hoje eu vou usar o espiral também da 3M. A gente usou o espiral da Ive da outra vez. Eu vou usar esse espiralzinho da 3M. Poderia ser uma sequência de 2 borrachas média e fina de qualquer marca comercial, não importa. Não? Lembrando que esses discos precisam sempre rodar no sentido anti-horário, sempre anti-horário. E esse disco, o primeiro, né, o primeiro espiral, se você quer manter a sua textura, você vai usar esse primeiro espiral sempre bem suave para que não saia tanta textura. Né? Nós estamos colocando a situação aqui de pouca textura, ok? Pouca textura, por isso que vocês vão ver a superfície mais lisa. Borracha abrasiva, preferencialmente, você vai usá-las com água, tá? Sempre molhando um pouco
Olha como o barulho é bem suave. Quanto mais velocidade, mais aquecimento você gera. Quanto mais pressão, mais aquecimento. Então sempre tenham movimentos bem suaves com borrachas abrasivas. Eu estou usando aqui uma rotação próxima de entre 5 a 6 mil, mais ou menos. Após a primeira borracha, a gente já vê um leve brilho muito suave. Tá? Muito suave. Vou usar um pouquinho mais. Vou mudar para a borrachinha mais fina. Não existe um sentido específico de rotação, tá? Olha que depois dessa borracha a gente já tem um brilho um pouquinho melhor. E aí, para a gente ter um alto brilho, nós podemos ir para escovinhas de pelo de cabra ou discos de feltro. Hoje eu vou usar um disco de feltro da Cosmident, se chama Flexi Buff. As cerdas elas ficam para dentro, tá? Um dos disquinhos que eu mais gosto de usar, com um pouquinho de pasta de polimento também. Eu vou mostrar dentro das lives diferentes opções de material, mas a lógica da sequência é sempre a mesma. Disco de lixa para remover o excesso de material. Na cervical você vai usar uma broca fininha, depois você vai fazer uma textura, pode ser com broca, com borracha abrasiva, não importa. Depois você vai para uma sequência de borrachas e por último o feltro. Particularmente eu gosto de usar o feltro com as cerdas para dentro, porque você faz um movimento mais ou menos de 45 graus, aqui ó. Em vez de você usar ele para fora, você cria um atrito melhor dessa maneira aqui, fazendo esse movimento. Quem está acostumado a usar a Enamelize já percebeu que nas primeiras passadas ela cria uma superfície fosca, mas depois ela vai gerando um melhor brilho. Olha aqui, ó, passando nas proximais. Na outra proximal aqui. Depois numa live eu vou mostrar algumas tiras de lixa proximais que nós podemos utilizar também. Olha que legal. Olha a textura como está suave. A ideia não foi fazer tanta textura, mas mesmo que você não queira fazer nada de textura, crie uma superfície levemente irregular. Tudo é uma questão de sequência de uso de materiais. Aqui mais uma vez. Limpar um pouquinho aqui. E olha contorno. Se a gente olhar por incisal, olha como você tem um volume muito parecido. Volume de crista marginal. Contorno mesodistal plano. Contorno sérvio com incisal convexo. Tá? As áreas de sombra bem realizadas. E principalmente o desenho dessa mesial, desse ângulo mesial, parecido com o desenho do ângulo mesial do outro dente, o desenho do ângulo distal parecido com esse desenho. Então esse desenho dos ângulos aqui e aqui, eles realmente fazem uma diferença muito grande na anatomia final. Muita gente pergunta como confeccionar isso aqui. Olha, eu particularmente, em 17 anos de clínica, não lembro a última vez que eu precisei fazer isso em paciente. Essas entradinhas como está nesse dente aqui. Mas se você quiser realizar isso, você pode ir com a lâmina de bisturi e desgastar um pouquinho aqui o dente. Ou você pode fazer isso com uma broquinha fininha. Você pode aqui com a lâmina de bisturi e ir cortando a resina e fazendo essa entradinha mais profunda. Mas é uma coisa que dificilmente eu faço. Porém, o desenho irregular da borda incisal, sim, esse sim é um procedimento válido, tá? Pode ser um disco dupla face. Tem várias maneiras de você evidenciar esse desenho da incisal. Perfeito, pessoal? É isso aí.
Tá aqui a restauração finalizada, classe 4. Espero que vocês tenham aproveitado a live e